Obrigado, Nineti. Vou então aproveitar para fazer assim a abertura um pouquinho mais oficial. A gente estava conversando aqui, esperando um pouco o Herbert chegar. Herbert, querido, seja muito bem-vindo. Nossa amiga Cota está em trânsito, não sei se você leu aí. E então estava com a gente no meio do ônibus e parece que o ônibus deve estar passando agora por sombras, zonas offline. Mas então contando um pouquinho aqui especialmente para a Nieti e para a Hailey, o motivo de nossa fogueira de hoje. E Hailey, por favor, você interrompa se precisa alguma palavrinha ser traduzida, algo melhor explicado, você pode nos solicitar. Não sei se todo mundo se conhece. Depois, se quiser, a gente faz uma rodada rápida de onde estamos conectando ou como são nossos nomes. Mas então, estou aqui de apresentador só um pouquinho no início. Nieti, você não sei se conhece já Herbert Tupinambá, Maria Pancararu você conhece, Cotas você conhece, e eu brinquei de convidar os três para fazer uma aventura a partir de uma chamada que teve aqui da FUNSEB, que é uma Secretaria de Cultura aqui do governo da Bahia, que tem um edital especial, específico, que chama Circulações Literárias da Bahia. Então, o ano passado foi o segundo ano que fizeram a chamada, agora estão executando a terceira chamada já, e a chamada permitiu para nós juntar em um livro três autores da Bahia e convidar os autores para cair na estrada para fazer com essa obra uma circulação. Então, a proposta da Bahia era que que os autores sejam por lo menos de dos municipios diferentes y que Aventura de Circular pasase por tres municipios diferentes como mínimo y que en algún momento pasasen por una feira literaria. No sé si en Alagoas você ouviu falar de isso, ou se Jaime ouviu de falar disso na Argentina, mas no Brasil está bastante quente esa política pública de promover encontros literarios, ferias literarias, y a Bahía es o estado de todo Brasil que más encontros tem promovido. Então, é uma ideia que os autores, especialmente autores mais novos nas suas carreiras, possam ser mais conhecidos, possam circular, conectar com o público. Então, eu, de alguma forma, estou aqui abrindo porque eu vou querer que Maria, que Herbert, e quando Cota chegar, comentem cada um pouquinho como foi essa aventura. Especialmente, acho que ninguém. Bom, Maria Herbert e eu nos conhecíamos presencialmente, mas ninguém de nós conhecia a Cota e Cota não conhecia ninguém de nós. Nós só nos aventuramos a fazer um livro juntos e não a viajar juntos e conviver com isso. Aí eu, então, gratidão a todos vocês. Vou passando um pouquinho a palavra a quem quer pegar aqui. Tá bom, eu estava pensando que Herbert ia começar, eu vou começar então. Boa noite a todos, que alegria estar com vocês. Eu sou Maria Pancararu, sou do povo Pancararu, do Alto Sertão de Pernambuco, e a participação nesse projeto foi muito bacana, foi uma felicidade muito grande me encontrar com os parentes, tanto os escritores que estamos juntos, Herbert e Cota, mas também pelos encontros que a gente teve a oportunidade de fazer, de falar sobre este trabalho lindo, sobre as nossas culturas, sobre os nossos povos, sobre a questão indígena de forma mais abrangente, a questão da terra, o território, a demarcação, as nossas situações que nos envolvem no dia a dia e o quanto é importante a gente falar, a gente mostrar ao mundo quem somos nós, como é o nosso povo, como é a nossa cosmovisão. É, eu não sei como é a situação assim na Argentina, mas eu imagino que deve ser muito parecido conosco, que nós somos muitos povos indígenas. Aqui no Brasil são 305 povos, com mais de 500 anos de contato com a sociedade nacional, e pouca gente nos conhece, pouca gente sabe quem somos nós,
e nós, cotidianamente, a gente sofre racismo, preconceito. Então, o nosso trabalho foi também pensando nessa perspectiva de diminuir essa visão distorcida, errada que muita gente tem sobre nós. E quando a gente escreve um livro, quando a gente leva para um círculo de palavras, né, da gente contar a nossa história, dizer quem somos nós, como vivemos, é, a gente quer também romper com esse ciclo de preconceito, de racismo, que é uma função também educativa para a sociedade brasileira, que insiste em não nos conhecer, né? E nós estamos resistindo e nos fazendo nos conhecer e dizer quem somos. Então, esse foi um desses projetos para a gente mostrar um pouco pela Bahia, pela Chapada Diamantina, esse nosso trabalho e também dizendo quem somos nós. Depois eu falo mais. Bom, vou abrir um pouquinho, tá bom, gente? É, primeiramente, Catupuna Paiandê, né? Boa noite a todos. Para iniciar, eu gosto de sempre fazer um canto, né? E que o Grande Espírito esteja sempre conosco, hoje e sempre. E nesse canto eu vou lembrar de uma mestra, né? Que está sempre presente com a gente, aonde a gente está no, nos momentos, né? Sempre me faz refletir. A terra, meu corpo, terra, meu corpo, água, meu sangue, água, meu sangue, fogo, meu espírito, fogo, meu espírito. E meu sopro, meu sopro, terra, meu corpo, terra, meu corpo, água, meu sangue, água, meu sangue. Fogo, meu espírito, fogo, meu espírito, e meu sopro, meu sopro. Tupinambá, Abecoabi, Niquatiamba, Emopiatã, Niquatia, Niquatia, Caturupi, Emi, Pioré, Icobé, Iandé, Mujuca, Pebi, Tupinambá, Abecoabi, Niquatiamba, Emopiatã, Nimbaé, Niquatia, Niquatia, Caturupi, Emi, Pioré, Icobé, Iandé, Muju, Capebi, Tupinambá, também conhece a palavra que te fortalece. Que palavra é essa? A palavra é fé. Essa é a palavra que nos mantém em pé. E com isso, né? Queria agradecer ao Grande Espírito, queria agradecer aos meus ancestrais, em memória ao meu tio, né? E esse momento, esse mês foi um mês de passagem dele, né? É um momento de, para mim, muita força, né? Que o meu cacique esteja sempre comigo, que o meu tio e os meus familiares estejam sempre comigo, protegendo, né? A mim e a toda a minha família e os nossos ancestrais que estejam sempre nos acompanhando, nos inspirando, hoje e sempre, né? Gostaria de dizer que esse momento do Circulando Palavras foi um momento muito transformador na minha vida, né? Um espaço onde me levou a lugares que eu não sabia que eu poderia alcançar, né?
Foi um momento de interação, de intervenção, foi um momento de resistência, foi um momento de aprendizado, onde a gente pôde conhecer, né, novas pessoas, pôde conhecer novas realidades, a gente pôde levar um pouco da nossa palavra, né, pôde levar um pouco da nossa resistência de toda essa nossa participação no mundo e no universo, né, junto com os demais. Acredito que quando o Paulo entrar, a gente vai desenvolver um pouco mais a conversa, mas a palavra que eu tenho para dizer é conhecimento, né? Esse projeto, junto com a Tindewai e todo esse movimento que o universo fez de nos unir, me agregou muito conhecimento, conhecimento que me transformou e me possibilitou chegar em lugares que eu não imaginava que chegaria, né? Então, essa passagem, né, com a Tindeuá e todos esses projetos que vêm acontecendo, vêm transformando minha vida de uma forma muito positiva, né? Vem agregando minha vida de uma forma muito positiva. Eu só tenho a agradecer ao Grande Espírito, né? Agradecer a Sebastião, agradecer a Maria, né? Agradecer a todos que estão sempre presentes, sempre me abraçando, sempre aconselhando, sempre incentivando, né? E os espaços para a juventude muitas das vezes são abertos, mas pouco incentivados. E a gente percebe que estando nesse espaço, o incentivo ele vem, o carinho ele vem, o afeto ele vem, né? E a resistência, né? E a presença dos encantados, dos ancestrais, vem junto, né? Não é algo que é só matéria, vem espírito, vem comunicação ancestral, participando de todo esse movimento, né? O qual a gente está fazendo, porque não é algo que vai parar, é algo que vai além, sempre vai ter continuidade. Então, minha primeira fala é essa, tá? E vamos desenvolvendo essa fogueira. A fogueira tem que queimar, tem muitas palavras ainda para vir. Show. Catupituna, nosso amigo Cadu, quer aparecer, quer dar um salve para nós. Só um minuto, Sebas. Já vou aparecer. Já estou indo. Haile, você Meu não querido, conhecia, desculpa, Herbert ainda não? Primeira vez? Oi, gente, boa noite. Boa. boa noite. Gostei da fogueira, cheguei atrasado, mas já comecei aí ouvindo as palavras de Maria, que admiro muito, e de Herbert, meu Obrigada. grande amigo Tupinambá. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Haile, eu te perguntava se você já conhecia Herbert ou primeira vez. Está aqui teu nome Conheço em o Herbert. Tupinambá. Mais Não, você sim, Haile. Ah, tá. Eu ia falar que No, yo no. absurdo. No, yo no. Lo sigo en Instagram, sí, pero no lo conocía. De la escuela no nos cruzamos. Só para fazer aqui a ponte, é que Haile estava tudo sempre mais ligado à ilustração. E aí Herbert ficava talvez um pouquinho mais escrevendo, mas ele de um pulo. Agora ele também ilustra. Ah, Vou só cutucando aqui enquanto eu procuro uma ilustração para mostrar. bien, bien. Maria, então sinta-se à vontade quando quiser fazer a segunda rodada. Nossa amiga Cota estava aqui no ar com a gente e dentro de um ônibus. E aí ela entrou offline. Mas eu só queria de repente fazer a seguinte ligação, se vocês me permitem um segundinho. Oi, gente. Só pra dizer que Rai tá aqui perto. Ela não vai aparecer porque ela tá doente. Mas ela tá ouvindo todo mundo. Ô, querida, muita Ei, saúde para você. Muitas bênçãos. melhoras! Não, só E para a, contar assim que
que a gente teve uma fasezinha no início da Chileuá de publicar bastante em papel, não? Aqui tem um bocadão de livros. E depois que tivemos um golpe de Estado a nossa amiga Dilma Rousseff, ficou um pouquinho mais difícil conseguir recursos para imprimir em papel. Mas acho que a gente está encontrando. E aí eu tive alguns insights, algunas eurecas, algunas lições ahí en este Circulando a Palavra que fizemos com Maria Herbert e Cota, que estava querendo compartilhar com vocês. Uma alegria compartilhar com você, Hailey, com Cadu, que vocês estiveram super perto de nossos últimos 4 ou 5 livros, que foram principalmente digitais. E aí eu queria contar para vocês que, de alguma forma, este Circulando a Palavra que ganhou corpo material, hoje é duro, impresso. Aqui tem um aberto, não? É, a gente fazia um tempo que não imprimia papel e é um prazer gigante ter um livro em papel. E essa ilustração aqui foi Herbert que fez um autorretrato. Então não sei se dá para relembrar da cara do cidadão. Aí ele. Mas o que eu queria dizer é que esse projeto que a gente chamou de Circulando a Palavra trouxe de volta, por lo menos para mim, na minha avaliação, que estava colocando muita ênfase e muita força na produção dos livros. E isso foi muito legal, isso fantástico, mas é como se no tripé estivesse faltando para completar um livro, precisa alguém que leia do outro lado, não? Então, esse circulando foi bem legal porque a gente botou ênfase em caminhar com o livro, em fazer a dinâmica, em levar diretamente os autores a falar com o público, em fazer essa intermediação. Então, nos últimos tempos a gente tinha produzido bastante, mas o circulando, acredito que o circulando digital, por lo menos era mais difícil seguir, sabe? Muitas pessoas disseram, ah, eu estou lendo o livro digital, ou tal e tal, mas é muito diferente quando a gente tem a possibilidade de ir no local, encontrar as pessoas, olho no olho, falar, abraçar, tocar o livro, é uma coisa bem gostosa. E a vontade nossa é de botar ênfase bastante, não parar de produzir, mas tentar por lo menos passar para papel várias das últimas coisas que fizemos juntos e também promover que a gente possa ir fisicamente a encontrar o público ou ir nas escolas a distribuir os livros e conversar com as crianças nas escolas, esse tipo de coisas. Só para dizer que esse evento que a gente fez com Maria Herbert e Cota me trouxe essa perspectiva de querer tocar e cuidar mais o circular das produções. Queria compartilhar isso. E passo a bola. É isso, fazendo um comentário, né, dessa parte, a gente partiu daquilo que era escrita, né, daquilo que era, muitas das vezes, a fala, a distância, o retrato, a imagem, para oralitude e a escrevivência, né, que é literalmente vivenciar e levar essa palavra, né, presente, fazer a intervenção, né? Esse foi um projeto literalmente de intervenção. A gente participou, né? A gente estava presente, a gente pôde ver como a reação, né, dos leitores, das pessoas que estavam olhando nosso livro. E isso, cada sorriso que a gente veio, cada elogio que a gente sentiu para mim foi transformador. E perceber que as pessoas é, é, conseguiram despertar um carinho e, ao mesmo tempo, que as ilustrações com os textos conseguiram é, transcender até mesmo o que a gente queria falar, né? Afetou elas de uma forma tão positiva que houve modificações, né? E a gente percebe que os livros estão sendo citados, né? Dentro de várias instâncias, dentro da universidade, em doutorados, em mestrados, né? Então, sempre tem alguém me mandando mensagem, sempre tem algum aluno de outra escola que eu nunca nem vi, lugares que eu nunca fui, falando, nossa, eu vi, chega a me dar uma emoção,
eu, eu vi o livro, né, de formato digital, chegou para a gente aqui da nossa escola, é, fazendo elogios, né, trazendo assim a percepção, né, é, de como foi ler, de como foi participar, né, de interagir. E muitas das vezes pedindo para me fazer vídeos, para até mesmo estar circulando, né, dentro desses projetos que tem dentro das escolas. Então, para mim, é algo que muito afetivo mesmo, né? Receber elogios por um trabalho coletivo, um trabalho que está despertando, principalmente para os adolescentes, né, e as crianças, uma visão diferente, uma percepção de mundo diferente do que eles vivenciam, né? Porque hoje eles veem tanta coisa, né? E poucas coisas eles acham bonito. Mas dizer que nosso livro é bonito, que nosso livro tem uma leitura boa, que a mensagem que está lá é bonita, né? E que se sentiu conectado com o nosso livro ou com alguma forma de ancestralidade, para mim é transformador, transformador mesmo. As mensagens que eu tenho recebido, né, são muito, muito, muito comoventes. E é isso, eu vou parar um pouco, senão como eu vou começar a chorar. A emoção também é válida, viu, parente? Mas eu também senti assim muita gratidão e felicidade por esse movimento que nós fizemos, que realmente, Herbert, foi muito produtivo e foi muito emocionante e transformador. Eu concordo em tudo que você disse. E é porque é uma experiência diferente, o olho no olho, né, das pessoas, da gente conversar. E nós também nos apresentamos como pessoas reais, porque no imaginário de muita gente, um indígena é aquele que vive lá na Amazônia, nas matas, caça, pesca, e a gente não está nesse conceito, né? A gente tem outras coisas, outras realidades, outros contextos, e não deixamos de ser quem somos, né? A gente você mora na comunidade indígena, eu moro também bem colada à comunidade indígena de vocês, né? Mas o meu povo está lá na minha aldeia. Você faz universidade, eu fiz universidade, então nós somos assim, num contexto bem real que muita gente também tem essa mesma nossa pegada, embora não seja indígena. Então é bom a gente mostrar essa realidade, porque tem muita gente que acha que ser indígena é só quem está lá no meio do mato, caçando, pescando, e não é isso. E muita gente não, mas algumas pessoas que a gente encontrou nessas nossas andanças também começaram a refletir. Eu também tenho a minha ancestralidade, o meu povo. Minha mãe era indígena, a minha avó, e começou a conversar, a querer buscar suas raízes. Então, esse aspecto também foi muito bacana, né? Da gente levar as pessoas a refletir quem elas realmente são, onde é que está a ancestralidade, onde é que estão as suas raízes, vi que tinha muita vontade de encontrar esse elo com o seu passado, né? E a gente sabe que aqui na Bahia, quando a gente viaja, a maior parte das cidades tem nomes indígenas. Aí eu fico pensando, aqui tinha uma comunidade indígena e foi expulsa, mas pelo menos a resistência está no nome, né? E quando a gente viaja na Bahia, meu Deus, eu fiquei impactada, porque quase todas as cidades têm nome indígena, em Tupi, né? A gente foi para a feira literária, infelizmente você não pôde ir, mas também foi outro momento, assim, super rico, super gratificante, e da gente estar ali falando, né, sobre o nosso livro, mas não só sobre o nosso livro, mas sobre a nossa realidade, a realidade dos povos indígenas, e está no lugar também, né? Igatu, que é o nome indígena, que era uma cidade que possivelmente os seus povos nativos de lá foram expulsos, e que a população não tem muito essa história, mas eu encontrei um jovem que disse: Eu sou indígena, minha avó era indígena daqui, não sei. Então, é uma forma da gente levar um pouco da nossa realidade e também um pouco desse resgate da história, da memória de outras pessoas. E eu acho que circular a palavra
foi este momento de que a gente pôde, assim, lançar várias flechinhas, né, nesse sentido de despertar. Não só a gente está, assim, muito, com muita vontade de dizer quem somos, mas também das pessoas buscarem, lembranças de sua história, de sua memória, com esse Brasilzão que é muito nosso, né, que é muito indígena. Eu acho que esse despertar não é só nosso, é de muita gente, e eu acho que o Circulando a Palavra Indígena trouxe essas faíscas, né? E acabou sendo muito bom e muito bonito. María pegando gancho y el porqué de esa foto, para primero buena noche para Shirao y um dos ilustradores do livro, também não conhece todo mundo aqui. Mostrei uma parte do trabalho dele, uma parte do trabalho de Hailey. Mas essa foto aí que está na tela é porque a gente, dentro das andanças que circulamos juntos, fomos numa comunidade que estava começando a se identificar, a se reconhecer, ainda não estava sabendo exatamente qual ia ser o nome da etnia que iam pleitear ou não, mas esse grupo de mulheres y nós no medio, não sei se eram não sei, umas 10 mulheres das 3, 4 gerações, sabe? E o interessante é que na visita, eu por lo menos de fora senti isso diferente, que muitas vezes eu fui para uma comunidade que estava começando com alguém que já tinha uma estrada, mas no caso tinha Cota Payayá, Álvaro Tupinambá e Maria Pancararu, com três estradas diferentes, três referências diferentes, chegavam no lugar e então, quando perguntavam alguma coisa, eram três respostas diferentes, com três histórias diferentes, e permitia que então uma quarta pudesse também ser válida, não? Isso me pareceu muito gostoso. Seguindo. Eu acho que Raili perguntou quantas cidades nós fomos. Nós fomos para, depois, vão lembrando aí, hein? Morro do Chapéu, que é tudo na Chapada Diamantina, que é um lugar lindo e maravilhoso, e que foi uma oportunidade muito boa também de conhecer um pedaço da Chapada, né? Então, Morro do Chapéu, Várzea Alegre, né? Que Nova, mais? Barça Nova. Várzea Nova e a cidade dos Paiá, que eu esqueci agora o nome. Tinga. Utinga. Mônica, onde nós ficamos, mas pertence a Morro do Chapéu. Ficamos lá com os parentes de Cota. Tem mais? Sim, tem mais. A verdade, a gente começou aquecendo os motores no quilombo do Remanso, em Lençóis. Depois foi para isso que você falou, Morro do Chapéu. Depois, Morro do Chapéu, Morro do Chapéu, Morro do Chapéu. Várzea Nova, que você falou. Utinga, que você falou, aí é onde fica a comunidade de Payayá. Aí a gente encontrou a comunidade. Então teve esse mix de secretarias de educação, com bibliotecas, com comunidades que já estão com andança e outras novas. Aqui, que você estava falando de Igatu, que foi a feira literária, e, bom, e milhões de coisinhas mais que às vezes a gente fazia ou sozinhos ou acompanhados, mas tem. É engraçado que a gente imprimiu 150 livros e tem quase 100 fotos com 300 pessoas diferentes. Então é isso, o livro passou por muitos eventos e muitas mãos e muitas pessoas. É isso. E Cota, que mora em Salvador, andou em muitas feiras literárias, em muitas escolas, em muitos lugares. Então, Cota sozinha circulou muitas palavras. Cadê você, Cotinha? Bem, acho que Cota não vai poder entrar. Está num ônibus de Nazaré para Salvador. Caiu. Mas tudo bem, vai ver depois.
Não sei se Girau ainda está aqui, se você quer dar um salve. Bom, e aí é engraçado também, pegando aqui o lance de Hailey e de Girau e de Raio que está nos ouvindo, é que fora os três autores de texto escrito, se eu não me lembro mal, tem 11 autores de eh, texto ilustrado. Então, Oropacu, Chiriraio, Shirao, Yaniri Pancararu, Hailey Wichi, Adilene Con, Victor Tucano, Amaru, Lucariri, Herbert e Nirsa. Então, é isso. Muitas vezes a pessoa está passando o livro e perguntar alguma coisa, porque faz às vezes um ruído, não? E a gente, tipo, alguém estava olhando um texto que parecia que era do sertão, estava falando com cota, e encontrava um boto cor-de-rosa. Falava, não, que os ilustradores também são de outros lugares do Brasil, ou de fora do Brasil. Esse boto é da Amazônia mesmo. É isso aí. E até mesmo em alguns espaços fora, até mesmo do planeta Terra, né? Me remeteu agora a Cadu mostrando, né? Realmente é esse espaço que ele é íntimo, né? É o espaço que a gente possa viajar na nossa própria mente, né? Eu acho em outros espaços também, siderais e tudo mais, para a gente participar de outras cosmologias, né? E formas diferentes de enxergar o universo e o mundo. São coisas assim que realmente eu também, sempre nos comentários, tem lá, pontuando, né? As ilustrações, né? O que o texto, né, traz e o que as ilustrações traz, porque é uma forma também de falar, é uma forma de se comunicar, é uma forma de trazer a sua experiência de vida, né? Então, eu acho muito, muito, muito legal isso, porque o pessoal tem comentado bastante. Eu também fui para Quaraci, né? O livro rodou bastante pela UFBA, né? A UFBA, praticamente as três bibliotecas que a gente tem lá, né? Já tem nosso livro lá disponível, né? Vários estudantes estão lendo. Eu tive um retorno também, né? Da responsável, que é a Osana, né? A que fica responsável pela biblioteca, ele tem sido muito procurado lá, né? E também em formato digital, porque eu deixei, né, alguns links com alguns colegas e eles têm olhado, eles têm trabalhado dentro da sala de aula e o retorno tem sido sensacional, assim, sabe? Ah, eu preciso mandar uma mensagem aqui, aproveitando que Cadu e eu sei que Raio está ouvindo, né? Que o Grande Espírito, que Tupinambá, que os ancestrais, né? Venham trazer essa cura, essas bênçãos, né? Para nossa colega, para nossa amiga que está meio adentada, mas breve estará de pé, né? Breve estará caminhando. Diga a ela que eu sei que ela deve estar me ouvindo. Que eu mandei um forte, 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 imenso abraço e que eu estou com saudade, porque sempre olho a nossa foto que a gente tirou, né? Em Polaroid, né, que está aqui na minha parede, que olhar para aquela foto sempre me traz também essa participação afetiva, né, esse afeto, essa energia daquele abraço maravilhoso, tá bom? Então peço que transmita aí, por favor, meu abraço, tá bom, Cadu? Um abraço enorme para você também, meu amigo, e eu espero que venha visitar, né, o território de Tupinambá, que está de braços abertos também. Assim também como o Riley, quando puder vir, né, apareça. Sei que a distância é longa, né, mas estamos de braços abertos. Ai, amigo, obrigado. Eu morro de saudade daí de Tupinambá e de vocês. Eu gostei tanto daí. Gostei tanto de vocês. Aí tá aqui quase chorando depois que tu falou isso. E a gente vai voltar, vai sim. Vou ficar aí hospedado na, na belíssima casa dos meus amigos Maria e Sebastião. E a gente dá uma volta por aí. Eu tenho que ir mesmo de novo. E vocês virem aqui, né? Porque
é a nossa primeira experiência assim enquanto indígenas com a comunidade, né, aldeados assim, né? E é esse processo também da gente redescobrir várias coisas, né? A partir desse momento, né? Isso desde da fibra da planta que a gente usa para fazer nosso saiote, que é a planta que tem no nosso território. Enfim, coisas muito boas e muito gostosas assim de se vivenciar e de se construir, de se fortalecer coletivamente. E quando vocês virem para o nosso território, isso só vai aumentar, né? Essa força e esses conhecimentos trocados, esses aprendizados que vocês têm para trazer aí para a gente também. Tô doido que vocês venham para cá. Não sei o que eu quero mais, se é vocês aqui, se é eu aí. Mas vai acontecer. A Tideuá faça aí um projeto de intercâmbio para trazer os tupinambás para cá e a gente para aí, viu? Sebastião. Eu gosto, em particular, das duas possibilidades. Ya, boa noite, ¿tú recibió el libro? ¿Llegó por ahí? E que permitia aqui o microfone. Chegou sim, fiquei muito feliz. Eu gostei muito do livro. Eu gostei muito de participar também, porque é muito diferente, assim, a gente participar de projetos e acaba que fica aquela coisa, assim, meio de prazo, não sei, às vezes a própria criatividade, né, sabotada, assim, pela pressão, né? E nesse projeto não foi assim, né? Porque, tipo, já estava tudo encaminhado, já estava tudo preparado ali, foi muito natural, muito orgânico, né? E fiquei muito feliz de ver, assim, o produto final e que possa, né, ser o primeiro de muitos, assim, que a gente possa ver ele, assim, físico, né? É muito feliz mesmo. Olha aí, que chique. Aproveitar para contar um pouco de isso. Então, viu, a gente recebeu um prêmio e decidiu, por lo menos, investir uma boa parte de isso em virar papel. Então, aqui a boneca do próximo, capa de Hailey. E é isso, a verdade são livros que a gente fez junto, que tem 100 páginas esse, mas alguns têm 150, 140. Então eu decidi meio tentar botar um pouquinho de cada um e fazer tipo um livro de degustação. Ele tem as folhas meio úmidas ainda. E então tem quase todos os autores de texto, a vezes não tem todos, e quase todos os ilustradores com alguma coisa também. Quem não está no primeiro está no segundo, quem está no segundo está no terceiro. Eu acho que a gente vai encarar de imprimir quatro, mas não na versão completa. Por isso a gente vai botar o código QR para a pessoa poder ver a versão completa, mas são versões resumidas. Então esse aqui é o segundo da turma, que já é fruto do prêmio. Você ainda não lhe conhecia, Mujian, esse anterior. Cadu acho que já está por aqui, ou não, ele entrou no seguinte. Mas são vários, então, Eu como o fiquei Riley nessa mesmo, dúvida também, Sebas. eu acho que tu entrou no número 2, não? O primeiro que tu fez foi ilustrar um trabalho de Inti, não foi? Foi. É o número 2. Acho que Esse sim. esse é o número um. Logo depois do número um vai o número 2. Mas é que é essa brincadeira aqui, e aí também quero explicar isso. Fue Edital da Bahía, ¿no? Entonces a gente fue, pegó materiales que estaban en 11645 y en Cosmovisiones de Amor, de tres baianos diferentes, entre aspas, tres indígenas moradores da Bahia, e juntou numa promoção. Por exemplo, eu vejo agora que Fortaleza está com o edital aberto. A gente poderia sugerir a algum dos escritores de Fortaleza juntaram os textos tal e fazer uma versão de eh, sabe? Os autores de Fortaleza con ilustradores de toda Via Yala.
Y si entrar un editado ahí de Pernambuco, sei lá, pega tres autores de Pernambuco y vamos con y a gente faz unas versiones específicas para encaixar en algunos editados, porque conseguir verba para papel não é fácil, viu? Mas é isso. Eu já estava testando com primeiro quase sem dinheiro e agora já percebi que esse que vocês receberam, capa mole, não se compara com capa dura, não? Então agora vamos fazer capa dura e não vão ser muitas as unidades, mas cada um vai receber um e vai ser um troféu, porque ele é muito bonito. Eu acho que tá hora, esses livros, né, eles são também para alcançar outros públicos, né? Porque a gente fica muito no digital e por mais que seja uma versão resumida, né, já é uma porta de entrada para que as pessoas conheçam o projeto, né? Conheçam todos os outros as outras publicações que já existem. E é isso assim, por mais que às vezes a gente ache que o dinheiro é pouco e é, poderia ser mais, né? Já é uma grande vitória, né? Olha aí, já tem aí a divulgação dos outros trabalhos, né? Muito massa. Desculpa, a gente deixa a última página para fazer um pouco de publicidade, ou as últimas duas. Então, por exemplo, nesse, aí botei o que foi que a gente estava trabalhando principalmente só o Brasil e depois abriu para a América Latina ou aviá-lo, não? Então, esse foi o primeiro da rede. Esse aqui entrou Cadu, que é o número 2. Aqui é o número 3, a gente trabalhou também, Cadu também estava. Trabalhamos especialmente em inteligência artificial. E a verdade, eu acho que o 4, o 4 e o 5 tanto faz, 5 e 4 meio que foram simultâneos. E esse aqui foi mais uma edição onde a gente pegou artículos do 11645 que Herbert tinha, e de Cosmovisões de Amor, e que Cota tinha, e que Maria tinha só num deles, nesse aqui. A gente juntou a essa e fez essa versão. Agora estamos fazendo a versão resumida dos outros. É isso. Com QR para a versão ampliada, para todos os públicos. Pronto. Desculpe um bocado de informação, mas eu queria meio atualizar. Fui falando um pouquinho com cada um solto e tal, mas sem fogueira no meio, sem sentir o calor, sem se ver as caras. Agora eu fico até surpreso. Como é que tem tanta luz na fogueira de Herbert? Tu tá num lugar que é meio-dia agora? Eu literalmente improvisei uma luz, eu falei, tá muito escuro. Lá dentro eu tô com visita em casa, né? Aí lá dentro tá os meninos, né? Fazendo literalmente a fogueira deles. E aí a gente tava, na verdade, lá fora, assando milho. Aí veio cá pra dentro, eles estão brincando, se divertindo, né? A juventude, eu sou coordenador de juventude, então eles estão se divertindo. E aí eu improvisei uma luz, eu falei, vou ficar lá fora enquanto vocês brincam cá dentro. Aí eles estão se divertindo lá dentro, né? E eu botei uma luz aqui, a mais potente que eu achei, eu falei, tem que ter uma iluminação boa, porque eu aprendi com o Sebastião que tem que ter luz. No ângulo, tentei melhorar o ângulo aí para favorecer alguma coisa. Agora vou me queixar, viu? Está com uma cara de muito meio-dia. Você tem que fazer um efeito de luz vermelha, tipo fogo, tá? Ah, É isso, eu fiz o que eu e não agora que fale de tá assar brilhando. milho, que Maria está querendo comer milho há 15 dias, todos os dias me diz, compre milho, compre milho. Estou esperando ganhar. Será que eu vou aí buscar, Herbert? Eu acho, segunda-feira é minha folga. Vou levar um saco de milho para ir. Aqui a gente assa direto, né? Porque tá na época. Então, vira e mexe, os meninos vêm pra cá, pra casa, a juventude vem e a gente assa milho aqui na porta.
né? Aí a gente faz essa fogueira, aí da fogueira a gente vai assando milho, contando os casos, as histórias, e aí também já surgem várias inspirações, né? Então, o milho vai chegar, viu? O milho vai chegar. Breve eu tô aí. Acho que segunda-feira, minha folga, eu consigo comparecer e levar esse milho. Já sei que eu vou levar de presente. O milho é Olha, ô Herbert, eu já ia pedir milho para tu, mas com essa desculpa, para a gente se ver, porque você tá muito sumido. Eu não tô gostando disso, não. Venha comer milho aqui em casa comigo, mas traga o milho. Que legal. Sempre é bom te ver, sempre é bom te ouvir. Sinta-se sempre abraçado por nós. muito obrigado por todo carinho, todo afeto. Vou levar o milho sim. Ando sumido, ando desaparecido, literalmente, né? É, Mas eu tenho. universidade, né? Várias coisas. Professor, É, vida de professor, a gente sabe que época de avaliação acaba com a gente, né? Ainda mais que são várias, muitos alunos. Então é para a gente dar conta de sala de aula com 40 ou mais alunos dentro de cada sala, né? é, E é mesmo. relatório de cada um deles que precisam. Então, a gente vem de é uma escola indígena, então mexe bastante, né, com a nossa estrutura e tudo mais, e é necessário uma atenção um pouco mais redobrada, é um cuidado mais redobrado, acontece muita coisa que a gente tem que intervir, né, e isso acaba tomando a vida de professor, literalmente, acaba sendo essa vida de professor, educador, às vezes pai, às vezes socorrista, às vezes tem que virar médico, enfermeiro, paiseiro, pajé, e a gente vai tocando a vida, né? Porque Chegou no ponto, viu? Estava esperando, ele botou 20 antes, mas o que mais faz é pagelança. Você viu que se ofereceu para curar raio. Raio, quando você fica boa, você tem que fazer a pagelança para a Herbert, que ele também está precisando, viu? Ele só dá para os outros, cuida dos outros, trata dos outros, troca a fralda de velho e de criança, e aí está precisando. verdade. Yo É, quiero, Diga, Hailey, o Maria. yo ai, quería compartir con ustedes una canción con el trompe, eh, que se usa, es un instrumento que se usa para muchas cosas, pero una es para juntarnos, para reunirnos, para llamarnos a, a compartir una fogata, algo que llene nuestro corazón. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? ¿No se escucha? não. No. Mas não é pelo volume, não. Tem que encontrar o ângulo. Vou falar uma loucura, Ahora mas ya va. eu acho que esses microfones estão inventados para voz humana. E qualquer coisa diferente, ele fica meio perdidos. Vou tentar Yo tocar algo puse por para aqui, mas música. ¿Ahora? Agora sim. Ajá. Sim, Ah, ok. sim. aí ele toca mais longe. Ele inventa outro ângulo. Tá? Agora ficou mudo de novo, viu? Ah, Não, pero mas. bueno. Não, 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 não. Mas tenta um pouquinho mais de longe só. Ou mais A baixinho. ver, a ver, a ver. Eu estava ouvindo. Você tá ouvindo? Sim. Ah, Eita, então sou eu que sou surdo só. me dicen si se escucha. Você faz assim, sim, sim, e faz assim, sim, não.
Gracias. Lindo, muito Muito lindo. lindo, Raul. Em, bueno, este es un instrumento tradicional de mi pueblo y era, se está perdiendo el uso de él, se está olvidando. Así que una de mis metas de un tiempo para acá es poder compartir con otros amigos esta música que es ancestral, ¿no? Fue lo que escuchaban mis abuelos eh, y, y que quiero que las siguientes generaciones sigan escuchando, ¿no? Esa memoria, ese sonido que cura y que llena el espíritu, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme, por tener paciencia. Ah, Lindo, lindo. Qual o nome do instrumento? mm, trompe, le dicen en Argentina. Em, birimbao de Hum, boca, creo que le dicen en Brasil, ¿no? Birimbao de boca. não Em, sei. ¿Gaita también en español? no, Hailey, ¿no? arpa de boca, arpa de Arpa, boca. arpa. Hum, Sí, creo que se ahí. hum. Você Esta vai ter que tocar es. mais um pouquinho, porque eu toquei um negócio aqui no computador e agora acho que eu vou conseguir te ouvir. Eu não consegui ouvir nada, não. Estava equalizado de um jeito diferente. Mas vejo que todo mundo ouviu, só eu que não, viu, Hailey? Mas toque um pouquinho mais, que agora vou ter um botão especial para músicos ao vivo original. Ah, Toque aí, toque aí, toque aí. Toca un poquito más, solo para ver si ahora encontré el lugar. bueno, ya va. Ok. Nada. O si pudiste oír. ¿No? Eu escutei super bem. Mm. Oh, parabéns, depois eu vou subir no YouTube e vou ouvir. Espero. Eu achei Sim, muito bonito, muito legal. Eu já tinha ouvido, mas tem muito tempo, né? E eu tô tentando me recordar, e realmente eu pesquisei aqui, aqui no Brasil é conhecido como um berimbau de boca, né? Eu fiz uma Mm. pesquisa aqui rapidinho, né? E realmente o instrumento aqui é conhecido como berimbau de boca, e o som, na verdade, lembra muito o berimbau, né? Mm. Muito bonito mesmo. Ô, Riley, no meu povo a gente toca gaita, mas só os homens podem tocar, as mulheres não, não. Ah, Assim, e toca gaita para chamar, né? Uma das funções é chamar para o ritual. Você mm. disse que vocês usam essa musicalidade para chamar, né? Para o chamamento. No meu povo também tem
só que o instrumento é diferente, né? Ah, eh, Mas assim, este como instrumento, coincide, né? este, Não, eu estou falando assim, como os nossos comportamentos indígenas coincidem em muitos aspectos, mesmo que de forma diferente, né? sí, somos, tenemos tantas conexiones, ¿no? Y eh, siempre pienso en esto, de que cuando Brasil siempre ha estado tan alejado del lado que habla español, pero cuando yo los conocí por medio de Sebastián, a todos ustedes, sentí que éramos muy parecidos y que había muchas cosas que compartimos, ¿no? Uhum. Em, y que también tenemos como historias muy parecidas en nuestros pueblos, en nuestros desafíos en esta vida, ¿no? Sim, Em, eh, u- um, y que también esta interacción y de poder aprender, ya va, que esto de aprender este instrumento nace de haber estado en escuela, ¿no? hum, Porque es algo que me han enseñado, como Hervé, que canta, que tienen esa espiritualidad que es sim, canción, ¿no? Que es música. Y muchos pueblos acá en Argentina han perdido es- esta musicalidad, ¿no? Y en- entonces creo que... ¿eh? Entonces es muy lindo para mí, ¿no? Escucharlo siempre y siempre aprendo mucho de ustedes. eh, y eso. Muchas cosas. Em, este instrumento solo lo usaba mucho la gente joven para... Y cada uno tenía un sonido especial y entonces sabían quién estaba tocando y hacia dónde tenían que ir. Em, durante los años del principio del siglo XX fue prohibido por la iglesia anglicana. Aquí, el lado Wichí, fueron los anglicanos que entraron. Y este, entonces ahí perdió mucha fuerza por esa prohibición. Decían que hacía que los jóvenes tuviesen malos pensamientos. Cosas locas de la iglesia. Ah, então que bom pero que eles estão resistindo e estão tocando. sí. Os E jóvenes dizer, lá na tua comunidade, Herbert, precisam de alguma ajuda para ficar assim rebeldes? eles são por natureza, são tupinambá. Tupinambá já vem com a força da ancestralidade muito presente, né? E essa rebeldia é realmente a força da natureza que está presente nele, é a vitalidade, né? O que eles queriam queimar, o que eles queriam esconder, era a nossa presença, era dizer que a gente não existia e que o território não nos pertencia. Mas como apagar, né, o sangue que está dentro do nosso corpo? Como apagar a ligação com nossa mãe? Como apagar tudo isso, né? Há tradições que adormeceram dentro do meu povo por muito tempo e outras que ainda estão adormecidas. A gente não fala que as tradições, né, e nossos cultos foram mortos, foram extinguidos, porque eles são adormecidos. A gente tem ancestralidade que traz e vai reavivar. E muitas das tradições que o meu povo tem, né, chegará o momento que elas irão voltar, assim como todos os povos, né? Porque para tudo
Para cada tradição é necessário ter um território, né, pertencente a esse povo, é necessário ter um território sagrado, porque a comunicação, né, da força da voz, a comunicação da cura, a comunicação depende também desse contato com o território, desse cuidado com o território, né? Não é algo que é distante. A gente não canta por cantar, a gente canta com conexão, né? A gente canta para curar, a gente canta para fortalecer, né? E que todos os povos venham se fortalecer e que também tenha essa percepção de que nada está morto, está adormecido, né? Eles tentaram queimar, eles tentaram acabar, eles tentaram dizimar, mas nós estamos presentes. Nós somos a fogueira dos nossos ancestrais, né? Que enquanto eles estavam muitas das vezes queimando por ser sim, por ter ciência, por ser médico, né? Por saber curar, né? Essa mesma fogueira queima dentro de nós, dizendo estamos vivos, e não é o fogo que vai nos queimar, o fogo só vai acender cada vez mais, né? O nosso espírito. Então, o canto ele traz muito isso e o som ele traz muito isso. A conexão a qual a gente participa, né? A gente chega dentro das matas, dentro da mata, né? E grita, a gente canta e a gente vê ecoar. Ecoa porque a gente participa dessa natureza de forma realmente conectada, né? Simplesmente cantar, é ecoar dentro da mata, é participar de forma ativa dessa diversidade e dessa configuração a qual a gente tem de mundo, né? Que a gente tem essa relação de mãe e filho, né? E nada está perdido, está apenas adormecido, esperando os jovens, esperando os herdeiros, os donos do território, dizer assim: vamos levantar. E há o momento de que todas as culturas e tradições que foram adormecidas, forçadas, hão de se levantar, hão de reverberar, hão de voltar. Essa revolta, né? Essa revolta, essa rebeldia, né? Há de voltar. Mas o que eles chamam de rebeldia é a força da natureza, né? A qual a gente pertence. E a nossa rebeldia, podemos ser vistos como rebeldes, mas a nossa rebeldia vai voltar, né? Está voltando. Eu estou sentindo a força da natureza, pouco a pouco, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai voltar. Porque o que é do homem, o bicho não come, né? Então, o que é nosso, eles não vão comer, eles podem queimar, vai nascer outros. Tem uma fala que podem cortar, que um ancião fala que podem cortar as, as podem cortar as folhas, podem cortar os troncos, mas as raízes vão brotar, as sementes vão brotar. O vento vai levar essa semente para tudo quanto é canto. Ela vai se espalhar por todo o continente. De água a água, hão de retornar as nossas tradições, os nossos cantos, a nossa força, a nossa ancestralidade, porque isso nos pertence e nós pertencemos a ele, né? Antes de nos pertencer, nós pertencemos a esse território, quão sagrado ele é, né? E o que está adormecido vai acordar. Assim como a gente acende uma fogueira, essa fogueira há de ser acesa e nossa rebeldia vai estar daquele jeito, né? Como a juventude quando chega. É isso mesmo, meu parente. Vamos continuar com a nossa rebeldia, marcando nossos territórios, nossas identidades, mostrando quem nós somos, circulando as nossas palavras. Palavra tem poder, hein? Palavra tem poder, tudo é energia e vamos que vamos. Aí eu me lembro mais uma vez de um canto, né? Que diz assim: ô, vamos, vamos, meus parentes, oi, que uma noite não é. Vamos, vamos, meus parentes, oi, que uma noite não era. Aqui chegou Tupinambá, no romper da madrugada. Aqui chegou Tupinambá, no romper da madrugada. Ô, vamos ver se nós acaba
Com o resto da empreitada, oh, vamos ver se nós acaba. Com o resto da empreitada, oi, vamos, vamos, minha gente. Que uma noite não é nada, oi, vamos, vamos, minha gente. Que uma noite não é nada. Aqui chegou Pancararu, no romper da madrugada. Aqui chegou Pancararu, no romper da madrugada. Oi, vamos ver se nós acaba com o resto da empreitada. Oi, vamos ver se nós acaba com o resto da empreitada. Oi, vamos, vamos, minha gente. Oi, Uma noite não é nada. vamos, minha gente, aqui uma noite não é. Aqui chegou os povos originários no romper da madrugada. Aqui chegou os povos originários no romper da madrugada. Oi, vamos ver se nós acaba com o resto da empreitada. Oi, vamos ver se nós acaba com o resto da empreitada. E vamos ver se a gente acaba, se a gente vence ou não vence. Porque a gente não caminha só, a gente caminha com a força da natureza, né? E a gente vai estar presente cada vez mais, né? E eles que lutem, eles que aguardem, porque a nossa juventude, a nossa rebeldia vai estar presente cada dia mais dentro dos espaços, porque o espaço ele é nosso, por direito ancestral. Auire. Madu, quer aproveitar para contar um pouquinho o que vocês estão fazendo, como está esse Museu Mariquito, abrindo aqui a pauta, nos colocando em dias. Já alguém quer comentar alguma coisa que É, anda fazendo, vou estendendo os convites contar, ao universo. vou contar uma novidade que a gente ainda vai receber é, esse domingo agora não o próximo. Mas o museu da gente virou, vai virar, né, que vai receber o título Patrimônio Imaterial da cidade de Escada. Então é uma notícia massa aí que vai fortalecer a gente quanto, né, ali os nossos conhecimentos, a nossa tradição é reconhecida, vai ter IFAM, vai ser um negócio bonito. E a gente vai caminhando, né, nesse processo, né? Lá a nossa aldeia, né, assim, poucos de nós moramos, né? Porque é só um arruado, né? A gente tem muitos parentes que não estão no contexto da aldeia, e aí é o nosso processo de querer retomar o resto das terras, né? Que é para a gente ter o nosso lugar para nossos 300 hectares aí para a gente plantar macaxeira, cará e inhame. E nossa saúde, nossa educação é o nosso foco, né? Ficar fazendo mil articulações de forma autônoma, gerando milhões de documentos para no futuro esse processo de reconhecimento e demarcação, delimitação e todos esses processos, eles caminham, né? Enquanto isso, a gente está na nossa pisada, né? A gente tem nosso encontro anual, onde a gente junta o nosso povo e faz ali nosso ritual. Então, esse momento do ritual é o reflexo do povo, né, em si. O povo está no ritual, independente de estar morando ou não. É o ritual ali que determina a gente. E é essa pisada aí que a gente vai devagarzinho, sempre a passos muito pequenos, né? Eu não, já há um tempo já que eu tenho refletido sobre isso, mas aquela palavra, né? O tempo do indígena é diferente do tempo do não indígena, né? E cada vez mais eu tenho aprendido com isso e até aprendido de uma forma interna, porque eu sou uma pessoa um pouco interativa, ou interativa não, imperativa, um pouco imperativa, então, né? Eu tenho esse trabalho de ter calma, porque as coisas são no tempo que elas têm que ser, né? A gente não tem como apressar algumas coisas,
Ao mesmo tempo, outras coisas a gente tem que cair de boca e apressar e correr, senão a gente perde, né? Então, é saber diferenciar, né, o que está no nosso limite e o que está no limite aí do sagrado, dos encantos, que é só com isso que a gente pode contar aí para ter algumas graças, né? E é isso, eu quero que vocês venham para cá. Eu quero que vocês venham para cá. Todo mundo que eu conheço, eu fico chamando, venham para cá, venham para cá, venham para cá, venham para cá. E vocês, espero que venham de fato. Bom, me lembrando dessa imperatividade, né? Dessa revolta, dessa juventude, vai eu mais uma vez, né? Dessa revolta, dessa juventude, dessa hiperatividade, a gente lembra que essa hiperatividade, ela vem realmente da conexão com o território. É a mãe com saudade do filho, né? É a avó que foi pega no laço, né? É o próprio território chamando os parentes, é o próprio território trazendo a inspiração para qual caminho caminhar, né? Qual caminho seguir, qual é o local que a gente deve caminhar nesse mundo que a gente vive hoje, né? Antes da demarcação para os povos indígenas, a gente tem a nossa própria autodemarcação, né? É o processo que a gente vai lá, mete a cara e fala, isso aqui é nosso, isso aqui não nos pertence. Porque, e muitas das vezes, esse sentimento de hiperatividade, de estar sempre em movimento, realmente é essa mãe que ainda está presa no laço, né? É essa mãe que ainda está, os cachorros ainda estão, ela está correndo no meio da mata, né? Ela está correndo no meio agora do asfalto, né? E os cachorros atrás. Essa mãe, ela é o território, né? Que está sendo dizimado, que está sendo realmente, realmente passando por tudo aquilo e todas aquelas palavras que a gente sabe que são até difíceis de pronunciar, né? Então, essa hiperatividade, esse sentimento, né, de querer as coisas para logo, é porque também o território pede, né? O território pede ajuda, a mãe pede ajuda do filho, né? Então, é a ancestralidade presente, dizendo que é o local ao qual vocês pertencem, né? E é o local que precisa ser zelado, ser cuidado e realmente somente vocês vão saber configurar, config, config, não seria bem a palavra, configurar esse espaço. Só vocês vão saber aonde colocar a árvore, só onde vocês vão saber onde colocar o remédio, né? Então, para que revolte a seu território sagrado, porque cada coisa tem seu espaço, e a gente é meio que um jardineiro desse mundo, né? A gente está aqui para curar, a gente está aqui para cuidar do outro, cuidar da natureza, fazer todo esse abraço e esse processo. A gente vê cada dia mais avançando, né? E dizimando a nossa natureza, a nossa mãe. Então, essa questão toda da hiperatividade na sua vida, eu reconheço como um pedido de socorro, né, da própria ancestralidade. A ancestralidade e a mãe pedindo ajuda, né, e lhe inspirando através dessas ações. Eu sei que às vezes é forte, né, principalmente para alguns que têm uma sensibilidade um pouco mais, né, mas se esse fardo e essa missão veio para você, vem para você, é porque você é capaz, né? Você é capaz de muita coisa que, junto com a ancestralidade, e você desconhece, né? Até porque com você tu está os ancestrais. Então, acredito que essa hiperatividade é realmente a própria força da natureza, né? Dizendo, vamos caminhar juntos, vamos seguir em frente, né? Vamos criar, vamos realmente cultivar, vamos cuidar um do outro. Mas a mãe natureza, a avó, né, ainda permanece presa no laço e correndo dos cachorros, os quais estão perseguindo, né? Ao mesmo tempo está correndo da fogueira, ao mesmo tempo está correndo de toda essa situação que a gente vem passando. Obrigado, parente. Eu acho que é isso. A gente vive hoje num período onde
se tem um momento crescente, né, por essa busca dessa ancestralidade indígena, né? E todo mundo, todo assim, jovem que eu conheço que está nesse processo, enfim, qualquer pessoa, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, que eu acho muito importante e que eu queria que tivessem me falado antes, é de, por exemplo, no nosso território acontecia assim, tem alguns indígenas, mas não tinha nenhuma aldeia, né, nenhum território, nenhum lugar onde se firmasse aqui, né, o nosso espaço de continuidade da nossa tradição. Então, esses jovens que estavam nessa busca, né, sempre iam buscar a partir dos povos que têm as aldeias hoje, né? Então, ia buscar no Agreste, ia buscar de Pernambuco, ia buscar do lado na Paraíba ou do outro lado em Alagoas, e no fim das contas, a nossa terra ficava míngua, né? Ninguém trabalhava a nossa terra. Essa ancestralidade ia se buscar no parente que está em outra região, né? E os corpos das nossas bisavós, das nossas avós que estão enterrados lá no nosso território, será que não conta, né? Porque quando cai a semente de uma árvore e nasce outra árvore, não nasce no mesmo lugar da árvore mãe, né? O passarinho come, leva, caga, nasce lá em outro lugar, né? É a mesma árvore, só que não está no mesmo lugar, né? Então, a gente ter esse trabalho de focar no nosso território, nos encantados que estão ali, né, na nossa terra em si, não buscar a nossa ancestralidade a partir de outras regiões, de outros povos que ainda estão vivos, que podem gerar uma legitimação, né? A nossa legitimação vem a partir da nossa luta, da nossa terra, né? A gente não quer que o povo legitime a gente enquanto parte dele, mas quer que legitime a nossa comunidade e a nossa resistência e nos fortaleça a partir disso, né? Como citar até os próprios Pancararu, né? Migrou milhões de Pancararu e viraram outros povos, se firmaram ali enquanto os povos e tem um reconhecimento de parente enquanto os parentes de outro território, de outra aldeia, aí, os Catoquim, os Pancararé, infinitos, né? Tem mais de 10 povos que é rama. E assim vai, né? Porque 1% da população indígena, se continuar 1%, a gente vai perder nossas terras tudinho. Perdeu quando era 100%, a gente tem é que retomar novas terras, né? A nossa luta tem que ser por retomar nossas terras, não é ter um reconhecimento de uma liderança e ficar nesse lugar confortável, né? Sou indígena, me legitimam, o cacique de tal lugar. Não, essa legitimação tem que vir a partir da retomada dessas terras, né? Infelizmente, né, é igual macumba, né? Às vezes tem coisas que precisam de sangue ser derramado, né? E no nosso caso, né, indígena, das retomadas, né? Essas retomadas elas andam com mais pressa quando o sangue dos nossos cai, né? Então, a gente pensar, né? Tipo, não tem ninguém morrendo, que bom, vai andar mais devagar. Morreu, vamos fazer aí um martírio, vamos pedir justiça e vamos continuar, né? Continuar com a nossa retomada, né? Assim como foi Chicão, né? O sacrifício, né? Derramou o sangue, a retomada avançou. E mesmo entendendo isso, ainda assim é muito triste, né? Que o nosso sangue seja uma moeda de troca para o avanço desses reconhecimentos, né? Porque a gente não pode ser reconhecido sem o nosso sangue ser derramado, né? Porque a gente precisa de tanta burocracia. Eu digo burocracia institucional mesmo do Estado, né? Eu queria às vezes ser rico. Eu comprava a Mata Sul todinha e não ia querer que FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, Sônia, ninguém pisasse lá. Mas já que não é, a gente tem que ir retomando e pedindo, por favor, meu Deus, venha cá reconhecer minha terra, né? Enfim, processos, né? Infelizmente é assim, mas a única coisa que a gente tem realmente é essa força, né? O sonho das avós, né? Dessas avós que passaram por coisas tão ruins e hoje a gente está aqui
com essa herança, né? Alguns herdam dinheiros, outros herdam legado, né? E a gente tem aqui nossos legados que a gente tá carregando, né? Como pode. E Tupã vai abençoar e a gente vai obter cada vez mais vitória. É, não é fácil, viu? É uma luta intensa. Muitos vão embora e não conseguem ver, mas tem que manter a calma, pedir sempre muita força, muita luz, porque a gente tem muitos inimigos, né, contra os povos indígenas. A classe dominante, os fazendeiros, os, as pessoas de classe alta, muitos falam coisas horríveis sobre nós, e são essas pessoas que são ouvidas, né? Então tem que ter muita calma, muita paciência, não perder a esperança, não perder a força e sempre estar buscando ela. Porque a violência no campo é muito forte aqui no Brasil, não só para nós povos, mas para as mulheres, para os homens do campo, para o pobre de modo geral, para os negros. Então, e a gente também tem outros parentes aí que estão tombando na luta pelo território e mesmo assim continua com muita dificuldade. Então tem que ter muito discernimento e acreditar sempre que vai conseguir e sempre buscando forças e ter muito jogo de cintura para estar nessa luta para a gente se manter vivos e se manter lutando e se manter na liderança e trazer outras lideranças, outros coletivos, que o caminho é esse, né? Mas sempre é, sem ir para um enfrentamento direto, porque é muito difícil, né? Então, eu peço que eu sei eu imagino, né? A sua revolta, a sua vontade de que as coisas sejam diferentes, mas a vida está aí, né? A gente vai aprendendo com os desafios, com os obstáculos, e, e sempre olhar assim, o que que a vida está me mostrando com isso? O que que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso mudar para melhorar algum campo, alguma coisa, né? Vá refletindo mais assim, nesse sentido. Porque a revolta também traz dor, e traz doença, e traz desesperança, só traz coisa ruim. Então, a gente tem que ter amadurecimento e discernimento para seguir firme, sem sem querer se destruir, né? A gente tem que ir seguindo e pedindo luz sempre. Eu acho que a gente já discutiu muito nesses encontros o sentimento, a amorosidade pela Mãe Terra, pela vida, pelos todos os seres da natureza, pelos nossos antepassados. Então a gente tem que buscar sempre ser guiado nesse caminho, nessa luz. Obrigado, Maria, pelas palavras. É isso aí mesmo. É uma frase que me lembra bastante esse processo de luta, né? E de enfrentamento que a gente acaba passando por ser indígena e povo originário que defende o território, defende, né, a biodiversidade. É que se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se organizar, o bicho some. Porque ele vai ver a organização e vai correr. Ele não vai dar conta de todo mundo, né? E a gente não anda só, né? Então, a provocação realmente é essa. Cada vez mais se organizar. Cada vez mais chamar os parentes. E quando precisar, Tupinambá desce, eu desço igual, viu? Pra ir. Quando precisar de alguma coisa, é só falar que a gente desce junto, né? A gente dá um jeito aí de se vira, de repente eu tô por aí, a qualquer momento, né? A gente nunca sabe qual é a nossa missão, né?
mas estamos aí pela ancestralidade. Quando precisar, sabe que pode mandar chamar. Nesse momento, eu vou precisar sair da live, né? Dessa fogueira. Foi ótimo poder partilhar com vocês esse momento. Mas o dever e o compromisso, né, com a ancestralidade me chama. Acabou de nascer mais um primo da minha família, né? E o grande espírito venha abençoar essa criança que passa por nesse processo, né, de nascer. Mais um filho de Maria Rita, que Sebastião e Maria conhecem, acabou de nascer e nesse momento está passando também por um processo de UTI, pelo que me falaram. Então a gente vem agora, né, para nossos atos de reza, de acender nosso incenso, acender, né, a nossa vela, a nossa fogueira e rezar por essa alma, por essa criança, por esse parente que acabou de nascer e já está na luta pela sua vida, né? Então, aqui eu vou fazer mais um canto, né? Mas gostaria de agradecer por toda esse carinho, essa atenção e essa missão que a mim foi concedida e o prazer, né, que o Grande Espírito me deu de estar com vocês, né, de participar, né, desse momento com vocês, tá bom? Aqui eu me despeço com o canto, né? Andorinha que voa, voa, andorinha. Eu vou me embora agora, andorinha, andorinha que voa, voa, andorinha. Eu vou me embora agora, andorinha, andorinha que voa, voa, andorinha. Eu vou me embora agora, andorinha, andorinha que voa, voa, andorinha. Eu vou me embora agora, andorinha. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. E diga ao povo que avance, e assim avançaremos, tá? Uma boa noite, Catupituna ao Paiandê a todos. Agüere. Auê! Tchau, parente. Beijo. Tchau. Muito bem. É nóis. Se quiser também fechar por aqui ou comentar mais alguma coisa, eu também estou muito feliz. Depois de tanto tempo sem esquentar-nos no fogo, já saio reanimado. Eu também estou feliz, mas eu acho que tá bom, né? É sempre bom encontrar vocês, meus parentes. ¿Entendiste la traducción, Hailey? Una traducción muy libre, pero es que es una frase interesante. Eu não Sí, conhecia essa sí, última sí, parte sí. do se organizar o bicho some. Achei bem legal. Só conhecia a primeira parte. Eu Eu também. gostei também. Eh, como sigo la lucha de los pueblos, de estas rebeliones que se han organizado, ¿no? En toda Latinoamérica con estos gobiernos de derecha, como desde Ecuador para abajo, em, y ahora en Bolivia. Hay Perú que... também. En Perú también, sí, pero las que seguí mucho fue la de Ecuador y ahora la de Bolivia, ¿no? Peru bem arriscado. Ujú. Pero en Bolivia están muy organizados y hay una diferencia muy grande con la de... Eita, acho que Raíssa saiu, hein? ¿Ah?
Seguí, Hailey, no sé, volvió un audio viejo. Ah, eh, entonces, bueno, esta fuerza de los pueblos, ¿no? Está allí. Eh, y como escuchaba a Cadu, que esta sangre, ¿no? Que parece que está, que siempre la damos, que siempre la damos nosotros, ¿no? No los demás. Eh, eh, Esta resistencia, que para mí es esta duda, ¿no? De cómo no llegar a esa, a esos puntos, ¿no? A esas inflexiones. Es solo eso, ¿no? De que también hay que organizarse, hay que hablar, hay que conocerse, hay que apoyarse, y que realmente estamos juntos, ¿no? Nuestro espíritu está junto a todas las adversidades que tenemos todos nuestros pueblos, ¿no? Pues son muy parecidos este, nuestras luchas por las tierras, por volver a esta conexión misma con nuestro territorio. Entonces, hay algo, ¿no? Estamos en este momento en donde hay algo que está surgiendo y tenemos que ver cómo hacer las cosas sin desesperanzarnos, ¿no? Porque hay mucha desesperanza en todos, ¿no? Y, y siempre me llena mucho de alegría poder escucharlo, ah, y ver todos sus logros, eh, sí, más que todo, todos como siempre están haciendo algo y eso me llena mucho de energía, ¿no? Y fue muy lindo volver a escuchar a Cadu, a María, a Hervé, a Gilao, a todos, ¿no? Gracias por invitar. Muito bem. Bom, apertar o botãozinho então, ao fechar por enquanto. Vamos ver se a próxima fogueira não demora. Quando tiver qualquer outra coisa aqui, qualquer outra vontade de se juntar de novo, qualquer desculpa é bem-vinda. Vemos. Bye, bye. Gracias, Abraços. hermanos. Chao. Abraços, gente. Graças.